Meus irmãos, a paz do Senhor, um prazer estar aqui mais uma vez para essa pré-aula da nossa abençoada Escola Bíblica Dominical. Hoje é a lição de número 12, que será ministrada no dia 17 de dezembro de 2023. Eu sou o pastor William Carlos e sou um dos coordenadores, ou o segundo coordenador do Departamento de Missões Siloé. O título da lição é O Modelo de Missões da Igreja de Antioquia. Muito interessante esse aspecto, essa visão que o comentarista da lição trouxe, pastor Gabi, em relação a fazendo menção da Igreja de Antioquia, porque ali é o berço da missão, as origens da missão estão por ali. Muito interessante esse aspecto. O texto áureo da nossa lição está em Atos 13 e o verso 2, que diz: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. A verdade prática diz o seguinte: a ação do Espírito Santo é a garantia do sucesso de toda a obra missionária. Aqui já dá para ter o enfoque, ou dá para nós já perceber a linha em que esta lição de número 12 vai traçar, baseada sempre na orientação do Espírito Santo. É interessante observar que a igreja de Antioquia da Síria, que é a igreja mencionada aqui, e é bom a gente frisar, porque também tinha outra Antioquia, né? É bom a gente frisar que é a Antioquia da Síria, ela viveu período de estratégia missionária. Então é interessante, Atos 11, 19 ao 20, ali nós já vemos as primeiras estratégias sendo traçadas. Depois nós observamos também que a dispersão do povo, dos cristãos em Jerusalém, a partir da morte de Estevão, contribuiu muito para o crescimento da obra da igreja, isso já falamos em outras lições, mas também aqui ela contribuiu para a fundação da igreja de Antioquia, e não só a fundação da igreja de Antioquia, mas também o pontapé inicial, o start para as obras missionárias, né? Então, muito interessante isso também. É evidente também os dons ministeriais na igreja de Antioquia, profetas, ensinadores, mestres, doutores, é muito interessante. Outro aspecto interessante que é bom o professor observar quando comentar com o seu aluno ou com seus alunos é que o jejum e a oração eram essencialmente necessários nesse período, e não só nesse período, mas também nos nossos dias, e foi um grande impulsionador para a obra de missões. A partir de Antioquia também nós temos ali o alcance em muitas cidades, em muitas regiões e outros países também. E por último, para nós focar bem também, é que quem planta, Salmo 126 e 5 e 6, né? Quem planta com lágrimas, colhe com alegria. É muito importante, porque enquanto a igreja orava e jejuava, Deus levantava os seus ministros. E aqui vamos falar bastante de Barnabé e Paulo, principalmente Paulo, em que avançaram continentes, avançaram cidades, ultrapassaram fronteiras para chegar o evangelho até a muitas pessoas, principalmente os gentios que não haviam sido alcançados ainda. Interessante observar isso. Bom, a leitura em classe, ela está em Atos 11, do verso 19 até o 25, ou seja, até o 26, 19 ao 26, e depois a gente pula o capítulo 12 e vai diretamente para o capítulo 13, do verso 1 até o verso 5, dando ali um enfoque do chamado, já de Barnabé, já estando na igreja de Antioquia, porque Barnabé estava em Jerusalém e foi enviado para Antioquia por conta do volume de crescimento da igreja em Antioquia, e também porque a igreja em Jerusalém soube notícias desse grande crescimento e envia então Barnabé. Nós vamos conhecer aqui a natureza, né,
e as características da igreja de Antioquia, vamos expor também a natureza missionária e enfatizar o serviço de missões em Antioquia. Então esse é o objetivo principal da nossa lição. A natureza espiritual da obra de missões passa pelo jejum e a oração. Isso é importantíssimo, porque são disciplinas essenciais. Então, gostaria que o professor focasse bastante essa questão com seus alunos, na questão do jejum e a oração, que é uma das, ou seja, é a natureza espiritual da obra missionária e é disciplina essencial. A nossa introdução dá para nós colher o seguinte: a primeira igreja cristã formada por gentios é a igreja de Antioquia. Então esse é um dado histórico, que a primeira igreja formada por gentios é a igreja de Antioquia. Nessa igreja havia uma dinâmica simples, porém muito profunda, que eu já falei aqui, vou reforçar: jejum e oração para pedir orientação do Espírito Santo, e jejum e oração para executar a orientação. Olha que interessante isso. O jejum e a oração era para pedir a direção do Espírito Santo. Depois jejum e oração novamente para executar a orientação, aquilo que o Senhor havia direcionado, agora precisávamos executar. E executávamos, ou a igreja de Antioquia executa com oração e jejum. E uma prática missionária, né, que é a dependência do Espírito Santo. Que eu e você possamos ter essa prática todos os dias, depender do Espírito Santo nas nossas decisões, nas tomadas de decisões e nas ações do dia. O primeiro tópico diz o seguinte: a igreja de Antioquia, natureza e característica. Subtópico 1, Antioquia da Síria. Subtópico 2, a igreja em Antioquia. E subtópico 3, uma obra de leigos. Vamos comentar aqui sobre este aspecto. A Antioquia, a cidade de Antioquia, está localizada às margens do rio Orontes e foi fundada por Seleuco, Seleuco I, que é o conhecido como Nicátor. Foi fundada aproximadamente 358 e 281 a.C., nesse período. Ele era um dos generais de Alexandre o Grande em 300 a.C., esse Nicátor. E era conhecido como, a cidade, né, era conhecida como Antioquia da Síria, a fim de distinguir a outra Antioquia, que é a Antioquia da Pisídia. Então, para não ter confusão de Antioquias, né, eles chamavam Antioquia da Síria. Ela era considerada nessa época a terceira maior cidade do Império Romano, ficando para trás aí só de Roma e da própria Alexandria. Era uma grande cidade mesmo. Alguns historiadores, né, dizem, Flávio Josefo, também Crisóstomo, dizem aí que ela tinha mais ou menos ali no ano 300 depois de Cristo, ela tinha ali aproximadamente 800 mil habitantes. Mas a nossa lição traz que nesse tempo em que Paulo atuou ali juntamente com Barnabé, ela tinha aproximadamente 500 mil habitantes. É uma grande cidade, se nós considerar no nosso estado, no estado de Santa Catarina, fica talvez um pouco menor que Joinville hoje sendo a maior cidade do estado de Santa Catarina. Então, só para nós dimensionar a questão de tamanho da cidade de Antioquia. Ela era chamada de Rainha do Oriente, por conta da sua grandiosidade, e não só isso, também por conta de muitas nacionalidades estar naquela cidade. Então, as características aí de Antioquia são estas, né? Ela era uma cidade com muitas línguas, muita gente ia para lá, nacionalidades diversas, né? E tem uma frase que é muito peculiar desse tempo, que dizia que era possível conhecer todos os costumes, todas as civilizações a partir de Antioquia,
por conta de que lá em Antioquia estava uma mistura de povos muito grande, né? A cidade ficava no atual território da Turquia. Então, para que você se situalize ou se oriente, situalize a região, mais ou menos na região sudeste da Turquia, ela ficava por ali. Hoje tem uma cidade lá no mesmo local, e essa cidade é conhecida como Antáquia. Antáquia, bem parecido, né, com o nome de Antioquia. Está estabelecida lá na antiga cidade de Antioquia da Síria. Hoje está estabelecida então a cidade de Antáquia, na região sudeste da Turquia. Pouco mais só para nós situalizar aqui com conhecer a Antioquia da Síria. Importante não confundir com Antioquia da Pisídia, que é mencionada em Atos 13, verso 14, tá bom? Subtópico 2, a igreja em Antioquia. Então, eu disse antes que após a perseguição ali da época de Estevão, o martírio de Estevão, a igreja dispersa um pouco, né? Principalmente os cristãos, que até então não eram chamados de cristãos, eles dispersam e começam a ir para vários lugares, né? E aí chegam até Antioquia. Importante salientar também que o amado professor comente na sua aula é que os apóstolos e os sacerdotes não foram dispersos. Quem foi disperso aqui foram os crentes, os fiéis, os que professavam a fé em Cristo Jesus. Estes foram dispersos, estes foram espalhados. É muito interessante esse aspecto, porque os apóstolos, os ministros, os sacerdotes permaneceram em Jerusalém. Só quem foi disperso foi os seguidores de Cristo. Por isso, por conta do grande volume de gente chegando, pregando o evangelho, ganhando pessoas em Antioquia, e aí fica bem evidente que quem chegou lá, os primeiros a chegarem lá, foram alguns homens que caminhavam junto, né? Diz ali que quando sai essa peregrinação de gente se espalhando por todos os lugares, eles focaram em pregar aos judeus. Mas dentre esses judeus, existia ali alguns homens de Chipre e de Cirene, que é do norte da África, e esses homens se instalaram em Antioquia e ali iniciaram a pregação. E aí Antioquia torna-se o centro do cristianismo em muito pouco tempo, tá bom? Então, queremos reforçar isso. Então, após a perseguição, acontece a saída dos nossos irmãos, dos que professavam a Cristo na época, e aí o Espírito Santo começa a dirigir os passos desses cristãos para diversos lugares, até chegando em Antioquia da Síria. Uma série de conversões acontece ali, de pessoas gentílicas, e essas pessoas começa ali uma pequena igreja e começa a tomar forma, passando a ser então o centro de missões a partir da chegada de Paulo com Barnabé, ou Barnabé que foi buscar a Paulo, que estava em outra cidade, em outro local. O terceiro tópico, ou subtópico, está falando de uma obra de leigos. É interessante esse aspecto, porque não foram os apóstolos ou os obreiros da época que deram crescimento à igreja em Antioquia. Foram os leigos, os discípulos, os crentes em geral, outrora dispersos por causa da perseguição em Jerusalém, eles anunciavam o evangelho aos gentios. Então, as pessoas que circulavam por ali pela cidade, eles estavam anunciando o evangelho. A mão do Senhor estava sobre esses crentes, isso é importante. Aí depois é enviado então o apóstolo Barnabé. Barnabé viajou cerca de 400 quilômetros de Jerusalém até Antioquia para verificar a obra que estava sendo realizada lá. Amém? Então, esse é o nosso primeiro tópico da lição, a igreja de Antioquia, natureza e característica.
Vamos para o segundo tópico da nossa lição, que está com o seguinte título: Uma igreja missionária em ação. O subtópico 1 diz: havia alguns profetas e doutores. Está no Atos 13, a partir do verso 1. Também o subtópico 2, uma liderança servidora, já no verso 2 do capítulo 13. E o terceiro subtópico, apartai-me a Barnabé e a Saulo, já no verso 3. Saulo já estava nesse período, ou Paulo, apóstolo Paulo, depois chamado de apóstolo Paulo, já estava nesse período com Barnabé. Barnabé já havia trazido Paulo para perto. Muito bem. Subtópico 1, então, a igreja em Antioquia tinha uma boa liderança, exercendo a vocação. Nessa igreja, Deus estabeleceu profetas e doutores. É muito interessante esse aspecto, porque realmente não foram os apóstolos, os obreiros que iniciaram a obra lá, foram realmente homens leigos, pessoas que ainda não estavam preparadas, digamos, teologicamente da época para a igreja. Não eram obreiros, mas a igreja fixou lá. É interessante observar, meus irmãos, que e um aspecto que eu consigo extrair de toda a lição é que o propósito do inimigo, o propósito de Satanás era espalhar a igreja para dispersar ela, para despedaçar ela, para que ela desaparecesse. Mas o propósito de Deus era espalhá-la para que eles fossem usados e a obra crescesse. Olha como a visão é diferente. A visão do mal, a visão de Satanás era espalho para acabar. E a visão de Deus, espalho para crescer. Se Deus te levar para algum lugar, não é para acabar, mas é para crescimento. Tenha isso em mente. A ação missionária, uma igreja com ação missionária, tendo profetas e doutores, tendo homens que até então eram pessoas despercebidas, que estavam entre a multidão, de repente começam o trabalho missionário e a obra de Deus avança e cresce naquele lugar. A igreja de Antioquia também tinha uma liderança servidora. A liderança da igreja de Antioquia era constituída sem barreiras raciais ou espirituais. Por exemplo, Barnabé, consolador, misericordioso. Simeão era negro, africano. Lúcio, sirineu, africano. Manaém era irmão de criação ou de leite, como dizia na época, mas um irmão que se criou junto com Herodes, o tetrarca, esse mesmo, que é o Herodes Antipas, esse mesmo que matou João Batista, esse mesmo, o nosso irmão Manaém se criou com o Herodes. E Saulo, todos sabem quem era Saulo, um grande perseguidor da igreja, um fariseu de carteirinha, e estava entre a liderança servidora, porque Deus entrou no coração desses homens e transformou a vida deles por completo. É muito interessante que a obra de Deus avançou e ganhou espaço, multidões se renderam aos pés de Cristo e ao evangelho de salvação de Jesus Cristo pregado naquela época. Pessoas se renderam aos pés de Cristo e a igreja cresceu. Subtópico 3, há uma mudança um pouco de rumo aqui. Por quê? Porque nesse ponto, ou até esse ponto, a igreja cresce como um todo. E nesse ponto aqui, já o Espírito Santo começa a direcionar líderes com um pouco mais de envergadura. E aqui, o Espírito Santo chama a atenção para separar Barnabé e Saulo. No ambiente de sensibilidade espiritual, o Espírito Santo ordena que separem Barnabé e Paulo. É interessante esse aspecto.
Note que antes de receberem a orientação do Espírito Santo, a liderança, profetas, mestres, toda a igreja estavam em oração e jejum. Então, antes de o Espírito Santo ordenar a separação de Barnabé e Paulo para as missões, tinha uma igreja orando, tinha homens orando, mulheres orando, profetas orando, mestres orando e jejuando. Antes de enviarem, toda a igreja estava orando. Após enviarem, toda a igreja continuava orando. Verso 3, vamos voltar lá no verso 3 do capítulo 13 de Atos, dá uma olhadinha lá para você ver. Diz assim: então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, o despediram. E assim esses enviados pelo Espírito Santo desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Esses homens avançaram debaixo da oração e da imposição de mãos de pessoas que estavam em consagração com o Senhor. Ore pelos seus líderes, ore pelos seus pastores, interceda, jejue em favor deles, jejue em favor dos seus líderes, peça que Deus esteja com eles e a obra do Senhor vai avançar. Em qualquer projeto na obra de Deus, devemos entrar em propósito de oração e jejum. Em qualquer atividade na obra de Deus, devemos jejuar e orar. Sem dúvida, essa era a base do sucesso missionário da igreja de Antioquia. Quer ter sucesso nas ações missionárias, quer ter sucesso nas ações de evangelização, de discipulado, de pregação da palavra, de conquista de pessoas para Jesus, jejum e oração, jejum e oração. É a base, é aquilo que a igreja de Antioquia tem a nos ensinar, é o modelo de missões. O modelo de missões está baseado no jejum, na oração, na direção do Espírito Santo, na orientação do Espírito Santo. Todos nós devemos estar. Subtópico, ou seja, tópico 3, serviço de missões, o serviço de missões. Subtópico 1 diz, o início das missões cristãs. O subtópico 2, roteiro da viagem e atividade missionária. E o subtópico 3, prestando contas. A primeira viagem missionária de Paulo começa em Antioquia com a escolha de Barnabé e Paulo pelo Espírito Santo. Então, a partir dali, Paulo é buscado em Tarsis. Barnabé vai lá, traz ele e fica um ano na igreja. Eles passam um ano ali em Antioquia, ensinando, orientando, doutrinando, conduzindo, crescendo os dois juntamente com a igreja. Ao final desse um ano aproximadamente, o Espírito Santo impulsiona que Paulo e Barnabé sejam enviados. Então, a primeira viagem missionária de Paulo começa ali em Antioquia, com a escolha deles dois, e o Espírito Santo direcionando. Junto eles levam João Marcos como um assistente, um auxiliar para o trabalho. O roteiro da viagem e as atividades missionárias, então, para que fique gravado, o início da missão cristã é Antioquia, para que fique bem gravado na mente dos irmãos. João Marcos vai junto no início da viagem, inicia, mas quando eles chegam em Pergue, que fica na Ásia Menor, então Marcos os deixa e regressa para Jerusalém. Está registrado lá em Atos capítulo 13, no verso de número 5. O roteiro da viagem e a atividade missionária. No capítulo 13 e 14 de Atos, encontramos diversas localidades onde a atividade deles foi desenvolvida. Olha lá, Atos 13, do 4 ao 13, as missões foram desenvolvidas em Chipre. Atos capítulo 13, do verso 14 ao 52, as missões foram desenvolvidas em Antioquia da Pisídia, que é outra Antioquia.
Atos 14, do 1 ao 7, foram desenvolvidas missões em Icônio. E Atos 14, do 8 ao 20, as missões foram desenvolvidas em Listra. Atos 14, 20, do 20 da parte B em diante até o 21, as missões em Derbe. E Atos 14 em diante, missões desenvolvidas em muitos outros lugares antigos e até lugares novos ou lugares que ainda existem até hoje. Eles tinham várias formas, estratégias de evangelização, visitando cidades, países, e o evangelho não havia chegado ainda nesses lugares. Eles visitavam e pregavam o evangelho a esses lugares. Então foram o roteiro traçado nas viagens missionárias. Um outro aspecto que nós podemos observar é que o serviço das missões envolve também a prestação de contas. O serviço de missões envolve um ponto de partida, o serviço de missões envolve um planejamento e um roteiro, e execução desse planejamento. Então, do ponto de origem, que é o ponto de partida, faz todo o roteiro e retorna ao ponto, né? E também a prestação de contas. Isso é muito interessante. Ao final de cada viagem, Paulo com a equipe prestava contas à igreja que havia os enviado, a igreja que havia recomendado. A igreja de Antioquia sempre ficava sabendo toda a trajetória. As cartas de Paulo revelam isso, as cartas de Paulo enviadas às igrejas, né? Em todos os aspectos aí, nós percebemos isso. Muitos gentios e judeus creram e aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Muitas igrejas foram fundadas, curas, milagres, libertações, muitos milagres ocorreram nesse tempo. A obra do Espírito Santo foi notória nessa jornada missionária dos homens de Deus. Assim, um grande legado missionário foi deixado pela igreja de Antioquia. Foi a porta da fé que Deus abriu aos gentios. Até então era somente aos judeus, mas a partir daí chegou aos gentios. Aqui aprendemos lições preciosíssimas. Primeira ideia, primeiro a ideia de missionários independentes ou missionários independentes não corresponde às orientações bíblicas, não correspondem ao norte traçado pela Bíblia. Essa questão de que eu sou um missionário independente, eu respondo somente a Deus, é eu e Deus, eu faço o trabalho só eu e Deus, está errado. Não, eu tenho um ponto de partida, eu tenho uma igreja que me enviou, eu tenho uma igreja que me sustenta, eu tenho uma igreja que me orienta, eu tenho líderes, pastores, eu tenho intercessores, tem alguém jejuando e orando por mim, eu presto conta a essas pessoas também. Não é bíblico pensar que nós somos somente, temos que reportar somente ao Senhor, não é bíblico isso. O apóstolo Paulo não deixava de relatar a atividade missionária à sua igreja de origem. Atos capítulo 14, verso 27 e 28, tem esse registro de Paulo se reportando aos irmãos que o haviam enviado. Temos também um segundo ponto a observar aqui, que nós teremos oposição e obstáculos na obra missionária, mas também teremos resultados com a glorificação ao Senhor, que nos chamou. Apesar dos obstáculos e a vida, a trajetória de Paulo e Barnabé e de tantos outros apóstolos, é notório as vezes em que foram impedidos de pregar o evangelho, a perseguição, inclusive a morte deles. O apóstolo Paulo foi morto, mas a obra do Senhor avançou, a glorificação de Deus foi executada e a obra de Deus cresce. E por fim, nós não devemos esquecer o que está escrito em Salmo 126 e 6. Salmo 126 e 6. Abra a Bíblia, porque você vai ver aí
algo maravilhoso que está escrito lá. O 5 e o 6, na verdade, 126, versos 5 e 6. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. O verso 6. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Que Deus possa te abençoar. Que Deus possa te dar uma aula abençoada com seus alunos e que você possa focar nesses pontos que eu observei aqui, que nós observamos aqui juntamente. Vamos para a conclusão. À luz desta lição, podemos afirmar que a igreja cristã cumpre o seu propósito quando a cultura de missões faz parte da sua rotina. Uma das provas de que o Espírito Santo age na igreja é o investimento em missões. Assim, é nossa a tarefa de evangelizar, participar de projetos missionários da nossa igreja local, orar, jejuar por missões, contribuir com missões e se colocar à disposição para ir ao encontro de quem precisa ouvir de Jesus. Quando o Espírito Santo encontra pessoas despojadas e sedentas por almas, ele as capacita com talentos e dons espirituais para que se levante inteiramente na mais sublime missão. Qual é a sublime missão, pastor? Ganhar vidas para o reino de Deus. Ame missões, ame os projetos de missões, trabalhe com missões, invista em missões, desenvolva a sua vida por ganhar almas, desprenda-se de recursos, não fique preso aos recursos, porque foi Deus que te deu, entregue-os também para a obra de missões, e você vai ver a sua vida crescer, você vai ver seu ministério crescer, você vai ver sua igreja crescer, a obra de Deus avançando. Você sabe por que a igreja aqui em Joinville avança significativamente? Porque é uma igreja missionária, são homens e mulheres que amam missões, é um pastor, presidente que ama missões, o seu coração está inflamado em missões. Nosso pastor Sérgio tem o coração inflamado por missões, toda a equipe de missões, toda a diretoria de missões tem o coração inflamado por missões. Nós vamos atrás das almas, nós empregaremos recursos para chegar até as almas, nós faremos o possível para que alguém seja alcançado pelo Evangelho de Jesus. Talvez esta pessoa terá seu último dia de vida, mas ouvirá a palavra de Deus, e se morrer amanhã, morrerá salva com Cristo, porque receberá a palavra de salvação, confessará Jesus como Senhor e Salvador, e se tornará alguém salvo para a glória de Deus. Que Deus possa te abençoar, que você tenha uma lição muito maravilhosa, que a sua escola bíblica dominical deste domingo próximo, dia 17, seja abençoada. Pai, eu oro pelos professores, alunos, todos que estarão, Senhor, participando dessa maravilhosa escola bíblica dominical. Abençoe-os, esteja com eles em todo o tempo e que possamos fazer missões, independente, Senhor, da circunstância e dos recursos que tivermos, mesmo que sejamos espalhados, possamos ganhar almas para o Teu reino. Em nome de Jesus eu oro para a glória de Deus. Amém e amém. Muito obrigado.